Salve galera, só passando aqui no começo do vídeo para dar alguns recadinhos rápidos, ok? Primeiro de tudo, se você quer pedir o seu react, tem um QR Code aparecendo por aqui mais ou menos. Só escanear ele e mandar o link, beleza? Ou cola aí no link aí embaixo do meu canal da Roxinha e vê como que você pode resgatar aí os pedidos de reacts, beleza? Além disso, minhas redes sociais estão aí na descrição. E eu convido vocês a seguir elas, tá? Eu posto uns conteúdos exclusivos lá que não tem aqui. E, bom, é isso. Fiquem com o vídeo, gente. Então, mitologia lá do Guilherme Analisa. A origem dos deuses. Mitologia da mitologia grega, no caso, né? Você gosta de mitologia? Sim. Se a resposta for não, não tem problema. Com essa série você vai gostar. A vinheta dele é bem legalzinha. Que é do jogo lá, né? Acho que é Age of Empire. Acho que é, sei lá. O motivo de muita gente achar que mitologia é chata é que o pouco que a gente Eu não aprende na acho. escola é com aquele professor de história que já tá de saco cheio. Eu e nunca nem fazia a gente aprendi na assistir algum escola pra documentário começo de absurdamente conversa. chato. Tipo Mistérios do Egito. Worshipped as the son of Ra, the sun god. Nossa, cara, isso era que nem um sonífero na sala. E é aí que entra o Mitologia. A ideia desse quadro é contar essas histórias da maneira mais descontraída possível, como se fosse uma conversa de bar. E a maior vantagem desse tema é que todo mundo já conhece os grandes personagens e até já ouviu falar das histórias. Verdade. Mas ninguém sabe realmente o que aconteceu em cada uma delas. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar do Minotauro. Mas algum de vocês conhece a história dele? E até as mais famosas, Aí, tipo eu os tô 12 aqui, mano, Trabalhos tô de aqui. Hércules. As pessoas só conhecem a versão da Disney, que a propósito é bem diferente da original. Mas chega de enrolação, vamos começar essa bagaça. A primeira coisa que tem que ser dita é que uma mitologia nada mais é que um Não, tá conjunto aqui de ainda, lendas fica criadas tranquilo. por um povo durante muitas gerações. E elas eram usadas para explicar fenômenos que eles ainda não eram capazes de entender. Por Faz exemplo, sentido. quando os povos nórdicos escutavam um trovão, eles diziam que era algum deus passando com sua carruagem pelos céus. E assim surgiu Thor, o deus do trovão. Deixa eu Tendo abrir. dito Tô isso, esperando o a gente Discord pode abrir. começar a falar da minha mitologia favorita, Tava a atualizando. grega. Tô esperando. Tá instalando. Só tô esperando. Os relatos Já tô escritos mais matando o antigos tempo que se tem documentados são os dois poemas épicos de Homero, a Ilíada e a Odisseia, e um pouco Eu tenho que depois comprar a ainda pra ler. Teogonia, escrito por Hesíodo, onde ele fez a primeira árvore genealógica dos deuses. Depois eu vou Lembrando pesquisar que tudo pra isso ver é se antes de Cristo. pega essas versões aí. Mas antes que isso vire uma aula chata de história, vamos começar a falar dos primeiros deuses. Muita gente acha que o deus mais antigo é Zeus, porque ele é o rei do Olimpo e tem aquela barba branca. Mas não, tem muita coisa para trás de Zeus. Sim. A primeira divindade foi o Caos, o deus do vazio. Jogos. Gosto, mano. Ele era o tudo Eu jogo, na e o verdade, nada. né? Realmente eu jogo e depois E como já era de assisto esperar, não coisa. demorou muito pra ele ficar entediado. Amanhã mesmo eu vou jogar Então, FNAF. literalmente, do nada, ele criou Gaia, a deusa do planeta Terra. Ou melhor, ela é o planeta Terra. E Nossa, quando o Caos que viu ótimo. que ele conseguia fazer isso, ele já se empolgou. Então, na sequência, ele gerou Tártaro, o deus do submundo, que futuramente vai ser o lugar para onde os mortos vão. Sim. E por último, o Caos gerou um par de gêmeos. Erebus, o deus da escuridão, e Nyx, a deusa da noite. E faz sentido que eles sejam gêmeos, porque convenhamos, um pra escuridão e um pra noite é bem redundante, né? Um só já cuidava do blackout. A partir daí, a gente começa a ver os Eita, netos que tá do travando. Caos. Nyx sozinha Do jogo. gerou 12 filhos. E dentre eles, os mais relevantes são Eris, a deusa da discórdia, que é uma personagem fundamental na história da Guerra de Troia, que eu ainda vou contar um dia. Verdade. E também dois gêmeos. Hypnos, o deus do sono, porque Hypnos é literalmente sono em grego, então hipnose vem daí. E o irmão dele, Thanatos, o deus da morte. Então, mais uma vez, faz sentido que sejam gêmeos, porque a morte nada mais é que um sono que você não acorda mais. É verdade. Mas voltando ao planeta Terra, Gaia sozinha dá luz a Urano, o deus do céu. E agora você deve estar pensando, Exatamente, por causa do Discord. pera aí, nós temos um planeta com esse nome. E você está correto, Não, uma hora amiguinho, vai vai. ganhar um biscoito no final da Preocupe aula. Urano é o 7º planeta a partir do Sol. Eita. Mas o que você provavelmente não sabe é que todos os planetas do sistema solar são deuses gregos. As pessoas só não reconhecem porque a gente usa os nomes romanos deles. Não se preocupe, eu vou explicar. O que aconteceu foi que o povo romano Realmente. daquela época foi muito influenciado pela cultura grega. Tanto Então que nem eles tá acabaram tendo adotando perda de muitas das quadro aqui crenças pra e do mim. estilo de literatura deles, No OBS. fazendo com que a mitologia romana seja praticamente igual à grega, só que com nomes diferentes. Eu sempre achei Então, que era o inverso, Mercúrio que é a Hermes, romana Vênus era igual é à grega. Afrodite, Terra é obviamente a Gaia, Marte é o Ares, Júpiter é Zeus, Saturno é Cronos, Urano é o único que já tá com o nome grego, Netuno é Poseidon e Plutão, que não é mais um planeta, Hades. é Hades. É o que sobrou. Ah, e Tadinho. de brinde, o Sol é o Hélio, que foi a inspiração pro nome do elemento. Mas voltando à história.
Depois de Urano, Gaia gerou mais 2 filhos. Órias, o deus das montanhas, e Pontus, o deus do mar. Ou seja, ela estava fazendo um paisagismo nela mesma. A partir daí, os deuses começaram a parar de ter filhos assexuadamente e começaram a ter filhos incestuosamente. E isso é muito comum em todas as mitologias. Realmente. Até se você parar para analisar a história da religião cristã. Eu parei Da pra onde você pensar vê nisso os um netos dia de Adão e desse. Eva. Exatamente. Então Gaia copulou com Urano. O que mesmo sem a parte do incesto já é bem bizarro. É só você parar Como pra é que pensar o céu realmente. faz sexo com a Terra, sabe? Eu queria Embora entender a essa logística. parada aí Tipo, da mitologia, meu Deus do céu, da religião cristã aí, né, os netos de Adão e Eva, tem teoria que fala que realmente teve, né, o fuco-fuco dos filhos, né, do Caim, Abel, enfim, dos filhos que eles tiveram com a Eva e tal, ou entre eles mesmos, né, se tiverem filhas. E tem quem diz que teve outros humanos que foram criados junto com Adão e Eva, mas eu acho essa teoria meio furada, pra ser sincero, dos que eu li. tipo, não sei. Tornado, exatamente. Maremoto. Mas com isso, eles conceberam 12 O vulcão filhos, é hemorroida. os chamados Titãs. Não, não esses. Não! Os Titãs são esses aqui. Quem quiser ver com calma, é só pausar o vídeo. Deixa eu... Ah, não vou ver não, preguiça. Alce. Hidratação que não pesa. Já não serve pra estar Scarlet então, né? Depois disso, Gaia e Urano decretaram que não era pra nascer mais nenhum Titã. Mas como não existia camisinha naquela época, ela continuou engravidando igual. Só que ao invés de nascerem Realmente tinha deuses, que tirar, né? Tinha que começaram a nascer monstros. soltar o negócio pro Sendo lado de eles fora. 3 Ciclopes, Brontes, Sterops e Arges. E depois os Hecatônqueros, que entram pro top 10 de criaturas mais bizarras da mitologia grega. E o Exatamente. motivo é que cada um deles tem 100 braços e 50 cabeças. Muitos artistas já tentaram retratar como eles seriam, sendo que algumas representações ficaram muito boas. Outras, nem tanto. Nossa senhora. E aí Urano, vendo as criaturas que ele mesmo gerou, sentiu o repulso dos próprios filhos e disse que o único lugar que eles mereciam ficar era no submundo, sendo que essa é a primeira vez que o submundo ia ser útil pra alguma coisa. Mas isso tinha um problema. O submundo fica no centro da Terra, ou seja, dentro de Gaia. Então quando Urano aprisionou os Ciclopes e os Hecatônqueros nas profundezas do planeta, Gaia começou a sentir muita dor. E aí você pode interpretar que as dores eram literalmente uma dor de barriga por ela ter criaturas dentro dela, ou que o sofrimento era na verdade a tristeza de saber que os filhos dela estavam aprisionados. Ou os dois. Eu diria que é os dois. Mas aí Gaia bolou um plano. Com a ajuda de Nyx, ela juntou o mineral mais resistente que ela encontrou nela mesma. No caso, o adamante, que é um termo arcaico para representar algum material muito resistente. E eu acredito que também tenha sido a inspiração pro adamante do Wolverine. Faz E sentido. com esse material, ela fez uma foice. Aí quando o Urano saiu na padaria, ela chamou todos os filhos e disse que um deles teria que usar essa foice para castrar o Urano. Eita. Porque os deuses são imortais, isso era o máximo que ela podia fazer. E tinha que ser outro deus usando a foice, porque ela ia distrair o marido para que ele não percebesse o que ia acontecer. Mas quando os filhos dela ouviram esse plano, eles ficaram chocados e pularam fora. É claro. Menos um. O único que aceitou foi Cronos, o mais novo e mais rebelde dos titãs. Aí a Gaia explicou melhor o plano. Ele era para ficar escondido, e na hora que o Urano viesse fazer sexo com ela, esse seria o momento que ele ia estar mais distraído. O que é verdade. Nesse tipo de situação pode estar acontecendo até um terremoto no quintal e o homem não vai nem olhar pro lado. Mas o que eu realmente queria saber é como é que ela contou isso pro Cronos, o caçula dela. Porque deve ter sido a conversa mais constrangedora do mundo. Filho, pega essa foice e se esconde ali atrás do criado mudo. Aí quando teu pai vier me comer, você sai correndo e corta Me o pau dele, comer. tá? Bem bonitinho, depois mamãe vai te dar um Kinder Ovo. Ou seja, a chance do Cronos ter um desenvolvimento psicológico sadio é 0. Mas de qualquer maneira, logo em seguida, o Urano chegou, olhou pra Gaia, Já tá começou a indo tocar aqui, um tá Barry realmente White, abrindo agora. Ela fingiu que estava interessada, e quando chegou a hora do vamos ver, o Cronos surge das sombras e pá! Vai mijar sentado pro resto da vida. E existe uma outra versão dessa história que diz que não só Dói. os Ciclopes e os Hecatônqueros foram Nossa aprisionados, senhora. mas Pode sim todos os pensar, a titãs. dor é tão Então grande. Cronos estaria dentro do ventre de Gaia e cortou a genitália do pai durante o ato sexual. Com isso, a gente chega à conclusão de que as pessoas podem Ele dizer pelo menos não teve que se mitologia é qualquer esconder, né? coisa. Se você parar pra Menos pensar. Continuando a história. Até então, Urano era o rei dos titãs. Mas depois de ser derrotado, Cronos assumiu esse cargo. O que é justo, levando em consideração o que ele teve que fazer. Com É mais isso, que justo, né? Gaia ficou muito feliz, porque finalmente os filhos dela iam ser libertados. Ou pelo menos, era isso que ela achava que ia acontecer. Porque Cronos chegou e falou: Os monstros não vão sair. Gaia ficou pasma. E foi aí que ela percebeu
que Cronos não atacou Urano para salvar os irmãos. A Gaia foi e sim pra ingênua, usurpar né? o Essa pai é a e tomar o verdade. lugar dele. Então Gaia olhou nos olhos de Cronos e profetizou que ele seria destronado por um de seus filhos, assim como ele fez com o pai dele. Cronos deu as Ela costas foi e saiu. muito. Ela garoteou Que nem muito a novela Gaia, mexicana. né? Essa é a verdade. Aí, sendo o soberano e o mais forte dos titãs, a primeira coisa que ele fez foi escolher Reia como sua esposa e rainha. E assim começou o reinado de Cronos, que foi bem mais longo que do pai. Nesse período, ele decidiu que não seria uma boa ideia brincar com a profecia de Gaia. Então, ele resolveu não ter filhos. Já seus irmãos tiveram vários, sendo que um deles, Prometeus, filho de Iapto, criou o homem, fazendo dessa a primeira geração da humanidade. Aí, muito Legal. tempo se Seja passou bem-vindo sem de grandes volta. problemas. Exceto que Reia estava muito infeliz, porque ela era a deusa da maternidade, casada com um cara que não queria ter filhos. Então chegou uma hora que ela ficou de saco cheio É uma e pena. acidentalmente esqueceu de cuidar a folhinha. Resultado, ficou buchuda. Mas Cronos era um cara precavido. Ele nunca esqueceu a profecia feita pela mãe/avó dele. Então, Mãe ele barra resolveu avó é aprisionar os seus foda. descendentes. Só que Cronos foi mais inteligente que o pai. Ao invés de prender dentro da mãe, quando a primeira criança nasceu, ele pegou e devorou. E isso foi acontecendo com cada filho. Hestia, Hades, Deméter, Poseidon, Hera. E agora quem gosta de mitologia já deve ter percebido que se tem Hades e Poseidon, tá faltando alguém aqui. O que nos leva à próxima parte da história. Reia não aguentava mais ver os seus filhos serem devorados. Então quando a sexta criança nasceu, ela escondeu o bebê. E quando Cronos chegou... Pera aí, dá um pause. Eu não posso ser o único que tá com essa dúvida. Como é que isso aqui engravidou isso aqui? Telepatia. Pensando bem, eu não quero saber. O importante é que no lugar da criança, ela entregou uma rocha enrolada no cobertor. E eu gosto de imaginar que era uma pedra com smiley pintado de canetinha. Aí, como já era a sexta vez que o Cronos estava fazendo isso, ele nem prestou atenção, ele só mandou pra dentro. A partir daí, a vida dos titãs continua normalmente. Mas o que eles não sabiam é que o último filho de Cronos estava sendo criado escondido em uma caverna. E obviamente ele não tinha como se criar sozinho. Quem cuidou dele foi sua avó, Gaia. Então esse garoto por muito tempo foi mantido em segredo na ilha de Creta. E ele foi crescendo e se tornando cada vez mais poderoso. Até que depois de décadas de treino, ele sentiu que finalmente tinha chegado a hora de cumprir a sua missão. Confrontar o rei dos titãs, libertar seus irmãos e concretizar a profecia de Gaia. O nome dele era Zeus. Interessante. E aí pessoal, espero que